Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do canal, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula desse livro aqui, O Caibalion, que muita gente me pede aula sobre isso. Eu resolvi fazer essa aula e essa aula é patrocinada oficialmente pelo Caderno da Permissão. Tá aparecendo aqui do lado. Então, bora lá. Eu resolvi trazer aqui, tá? Porque eu gosto muito de estudar livros, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e decidi trazer para vocês poderem estudar comigo, né? São livros que eu já li já tem algum tempo e eu quero reler. Inclusive, essa parte que a gente vai ler hoje, olha só, vê se dá para ver. Tá toda rabiscada, tá vendo? Porque, assim, é um livro, gente, o Caibalion, né? Muita gente tem dificuldade de estudar o Caibalion justamente por ser um livro denso. E muita gente comete o erro também de ler tudo e tentar entender de uma vez. Aí, quando termina de ler o capítulo, vou ler o capítulo do Caibalion hoje, surta, porque não consegue entender nada, né? E aí o que acontece é o seguinte, você começa a sentir que você não consegue, que não tem nada a ver com aquilo que você já estudou, você não consegue nem compreender como se aplica. E assim, eu tenho trazido, sei lá qual a palavra certa, muitos conteúdos aqui para o canal, né, falando de lei da atração e tal, e muita gente às vezes não consegue entender alguns conceitos, algumas coisas, inclusive uma pessoa, não lembro o nome, tinha um comentário, a pessoa me perguntando, Aline, mas o que é fonte que você fala, né? E o que acontece, né, que às vezes as pessoas não conseguem entender que eu falo da fonte, do eu superior, da centelha, enfim, do todo, e aí a pessoa fica perdida. Por quê? Né? Para você conseguir colocar a lei da atração para funcionar de verdade na sua vida, antes de você cair de cabeça na técnica, nisso, naquilo, a técnica é como se fosse assim, né? É a pontinha do iceberg, sabe? Mas se você não entende, nem muita gente fala, a técnica não funcionou. Como se a técnica, né? Imagina, eu já dei um exemplo aqui, já fiz um vídeo falando por que a técnica 33 vezes 3, que é uma das mais famosas, não funcionou para você. E nesse vídeo eu falo exatamente por quê. Porque, só para te dar um adendo aqui, a técnica, gente, ela é uma ferramenta. O poder está em você, não está na técnica. É como se eu pegasse um martelo e reclamasse que ele não funcionou direito. Não foi o martelo que não funcionou direito. Para que o martelo funcione, tem que saber usar. Só que para eu saber usar, o conhecimento que permite com que eu use o martelo, ou seja, a lei da atração, é aqui. Ó. A lei da atração já está funcionando o tempo inteiro. Ela é uma lei universal, assim como a lei da gravidade. Ela já funciona o tempo inteiro e está criando a sua realidade. Tem dois pontos. Se você entende ela, você começa a agir ao favor dela e criar a realidade que você deseja, ou se você não entende, o que vai acontecer é que você vai ficar sendo refém da realidade, refém da lei da atração. Porque se você não compreender os princípios básicos que regem o universo, o que acontece é isso, você simplesmente se torna o quê? Né? Você se torna uma folha ao vento. As coisas vão te jogando, as circunstâncias, as situações vão te jogando para um lado, para o outro, e você não entende o que está acontecendo, você não sabe como agir, você se torna uma vítima. Quando a gente não entende como funciona a realidade, nós somos uma vítima da realidade, quando, na verdade, somos nós os verdadeiros autores da nossa própria realidade. Somos nós que estamos escrevendo a nossa própria história. Mas se a gente não entende a regra do jogo, a gente acaba se tornando uma vítima. Tá? É como se fosse um jogo de xadrez. Para que eu jogue, eu preciso entender as regras. Que aí sim eu consigo chegar do outro lado, ou seja, atingir os objetivos que eu desejo. Mas, sem entender a regra, não tem como nada acontecer da forma que você deseja, tá? Então, eu resolvi trazer essa aula justamente para a gente falar um pouco disso. Se você não tem o livro Caibalion, eu aconselho a você que compre, para você começar a ler também. Eu não sei, pode ser que eu traga outras aulas aqui. Comenta para mim se você quer. No final dessa aula, de repente, você vai ver se você gostou, se você não gostou. E aí comenta para mim se quer mais aulas, quer mais capítulos, enfim. E aí a gente vai trazendo aqui, tá? Mas é importante que você comece a ler. Eu vou te dar algumas coisas, assim, algumas informações hoje aqui, para você entender como que você estuda esses livros. Não é que nem um livro de romance. Eu sou a louca dos romances. Romance e novela que eu falo, sabe? Aqueles clichêzinhos, eu falo que são os livros groselha. Eu leio muito aqueles groselha, romântico, enfim, sabe? Que tem história, a mocinha, enfim, tudo aquilo. Só que é diferente você ler um livro desse e você ler um livro assim. É diferente você ler um livro assim. E às vezes outra coisa também que as pessoas cometem de erro, né? Já vou falar, tá bom, peraí, vamos lá. Primeiro, curte esse vídeo. Se você é novo por aqui no canal, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui no canal, já se inscreve. Se você chegou nos vídeos que eu não estava aparecendo, nos nossos podcasts, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou a Aline, que falo com você o tempo inteiro, e agora você está me vendo. Você já viu na capa, né? Mas agora você está me vendo aqui
pessoalmente, vamos dizer assim, tá? Vou continuar com os podcasts? Sim, vou continuar. Eu adoro fazer podcast para vocês. E, assim, o conteúdo sai totalmente livre, porque a hora que eu tenho um insight, a hora que eu tenho uma ideia, quando flui, no momento que eu tenho aquela clareza do que eu quero falar, eu vou lá, sento com o meu microfone e falo na hora que for. Já gravei vídeo para vocês aqui, podcast meia-noite, tanto que eu já gravei 6 horas da manhã, já gravei do formato que eu queria, porque essa é a questão do podcast, me dá muita liberdade. Hoje eu tive vontade de fazer essa aula para você. Organizei alguma coisa? Preparei script? Não, não, não. Parei, simplesmente tive a ideia, comecei a ler o livro, achei uma página legal, muito congruente com o que vocês perguntam, às vezes, aqui nos comentários, e decidi fazer. Vamos ver como é que vai sair, né? Eu espero que seja muito bom, vai ser muito bom, porque o que a gente acredita então vai ser muito bom, né? Então, bora lá. E deixa eu já avisar para você aqui, já que eu já falei tudo isso, se inscreve, ativa as notificações. Aqui na descrição do vídeo tem um link muito interessante, que é o link para quê? Para um grupo que eu tenho lá no Telegram, na verdade é um canal do Telegram, onde eu aviso os links também de vídeos novos, eu aviso também dos vídeos novos, porque às vezes o canal do YouTube pode não avisar, acontece. Então, se você não for notificado pelo YouTube, lá no canal do Telegram também eu aviso. De vira e mexe, eu mando áudio lá também, falando dicas, coisas que eu faço no meu dia a dia, algum insight, alguma coisa que eu pensei, mas que eu não publiquei como vídeo. Então, vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar a explicar aqui primeiro, para quem não conhece, de repente caiu de cabeça, deixa eu explicar o que é o Kybalion, né, gente? O que é o Kybalion? Kybalion é um livro de filosofia hermética. Olha só, estudo da filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia Antiga. É um livro muito antigo, né? São os princípios do Hermes Trismegisto. Se eu estou falando certo, não importa. Você vai ver o nome aqui. Mas o que importa, né? Que é o quê? São as leis universais. O Kybalion, ele fala das 7 leis universais. Compreender essa lei é o que você precisa, se você quiser começar a entender como funciona a lei da atração de verdade, não a lei da atração meia boca, sabe? Que eu falo que, como o professor Hélio Couto fala, quem está entrando nesse mundo agora, eu vou falar muito nome diferente aqui, e você vai fazer o quê? O mesmo que eu fiz. Essas aulas, o objetivo, né? Essa aula, não sei se vamos ter outras no futuro. Vamos viver o presente e o agora. Então, essa aula, né? Eu vou falar bastante coisa aqui de como é o meu processo de estudos, como foi o meu processo de estudos, como eu comecei, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito também no seu processo de estudos. Por que, gente, um processo de estudos ali? Para aprender a usar a letração, precisa fazer um processo de estudos? Precisa, porque a vida inteira, né? Hoje eu tô com 33 anos, eu já comecei esses estudos, já tenho uns 8 aí, mais ou menos, mas a minha vida inteira antes disso eu vivia de uma forma, tá? Eu vivia de uma forma e eu estudei a vida inteira como essa realidade funcionava, do jeito diferente do que ela é, na verdade, né? Então, eu vivia como a maior parte das pessoas vivem, como vítimas da sociedade não, da própria realidade. Eu vivia como uma vítima, está acontecendo isso comigo, não sei o quê, não posso fazer isso, não consigo fazer aquilo, até que teve uma hora na minha vida que eu falei, tem alguma coisa errada, não está certo. Na verdade, eu sempre suspeitei. E aí eu pensei, deve ter um manual. E eu coloquei na minha cabeça que tinha um manual, até que em algum momento esse manual surgiu, através desse livro, através através dos outros que estão ali na minha estante. Foi surgindo vários manuais, eu percebi que realmente eu estava certa, a realidade não era bem como as pessoas me falavam. Então, assim, eu aprendi por muitos anos da minha vida que funcionava de alguma forma. Você concorda? De uma forma específica. Você concorda que não é da noite para o dia que eu tenho que mudar? Que eu vou mudar? Não. Então, eu preciso reestudar, reaprender como funciona. Vir para a escola de novo, né? Vamos dizer assim, para eu aprender como funciona, mas não tem uma escola específica para isso. Então, eu preciso estudar na base, nos livros, tá? Então, eu vou te ensinar aqui muito do que eu fiz. Então, que nem eu falei para você agora do professor Hélio Couto, né? O professor Hélio Couto, que eu não lembro mais que eu estava falando sobre ele, mas é uma pessoa que fala também das leis herméticas, que fala também de mecânica quântica, de física quântica. E aí, o que acontece? Né? Eu falei esse teu nome do professor Hélio Couto, e aí você vai pensar o quê? Aline, mas quem é professor Hélio Couto? Não faça isso.
Se você pegar aqui e colocar no comentário, Aline, quem é a professora Aline Couto? Eu posso gentilmente te responder. Só você está limitando a sua capacidade. Porque o que a Aline fez, e hoje você pode pensar, nossa, mas ela sabe tanta coisa. Por que eu sei tanta coisa? Assisti um vídeo de uma pessoa, falou o nome de tal pessoa, não sei quem é essa pessoa, vou atrás. Aí pesquisava. Porque se eu te der a resposta, eu vou te dar isso aqui, ó. Sabe aquela coisa? Eu posso te dar o peixe. Se você pesquisar, você vai aprender a pescar. Então é a mesma coisa. Eu posso te dar esse post-itzinho aqui. Olha só, tem um monte de post-it aqui na minha mesa que eu vou escrevendo coisas no meu dia a dia, afirmações, enfim. Eu posso te dar esse post-it aqui. Se você for atrás, você vai ter muito mais de informação. Olha quanto que cabe, né? Cabe desse aqui, tá vendo? Cabe praticamente 3 vezes mais. Então, assim, pensa. Eu posso te dar uma informação. A professora Aline Couto é um professor que fala de metafísica, física quântica e ressonância harmônica. Ah, tá, ok, beleza, fechou. Você se limitou a isso. Se você for atrás, é provável que você encontre um mundo de conteúdo, tá? Então, assim, não se limite a questionar o outro só. Pergunta para o Google, porque o Google é o melhor, porque ele te dá tanta opção que você tem que ficar ali, ó, pesquisando. Não que eu não possa responder, tá? Você pode perguntar para mim, mas o que eu estou te explicando aqui é como eu fiz esse processo, tá bom? Como que foi que eu fiz esse processo? Né? Pode ser que você ouça eu falar muita coisa aqui e aí você fique perdida, sem saber do que eu estou falando. Se, de repente, você quiser saber mais, sempre vá atrás do conhecimento, porque pode ter certeza que você vai saber sempre muito mais do que você só se condicionar a perguntar a uma outra pessoa, tá? Estou te falando que o que fez, né, eu ter essa bagagem que eu tenho hoje foi basicamente isso. E atrás, e atrás, e atrás. Quanto mais eu vou atrás de conhecimento, mais conhecimento eu ganho. Quanto mais eu me limito a perguntar só para o outro, a minha malinha vai ficando bem pequenininha, porque eu só pego um pedacinho do que o outro me deu, entendeu? Então, né, eu não lembro exatamente por que eu falei no professor Aline Couto, mas o que eu quero te dizer é que, né, a gente tem aqui o Caibalion, é um livro de filosofia hermética, ele fala das 7 leis universais que são primordiais para você compreender como funciona a realidade, como você cria a sua realidade, como você coloca a lei da atração em prática na sua vida. Como eu estava falando, agora que eu lembrei que eu falei do professor Aline Couto, foi só tomar a meada que deu para achar aqui. Ele fala o seguinte: lei da atração parece até pensamento mágico hoje em dia. Parece que é uma coisa meio bizarra, sopra a canela, faz uma coisa, faz outra. E aí o que acontece? Sem você entender o que está por trás, como funciona essa realidade, você fica naquela dúvida, mas isso será que funciona mesmo? Funcionou para um, funcionou para outro? A técnica assim não funcionou para mim, você acha que a culpa é da técnica? Você precisa entender a regra do jogo. Né? Um livro da Florence Scovel-Shinn chama O Jogo da Vida. E eu gosto muito desse livro, é maravilhoso. Quem gosta muito daquela história, toda coisa de religião, de Deus, de entender, porque ela fala muito sobre isso. Tem muitas afirmações no livro dela, é muito bom. Tá? Mas o que eu gosto mais desse livro é o nome. O Jogo da Vida, porque assim, realmente é um jogo. E se você não entende as regras, aí não tem como, você se torna uma vítima do jogo. Agora, quando você entende as regras, você se torna o líder do jogo, da sua própria vida, tá bom? Só um adendo aqui, tá? Eu sei que tem gente que fala assim, mas o vídeo é muito longo, é uma aula. Eu bem que queria ter ido para a faculdade e falado assim, eu quero entrar às 7, sair às 7h30. Eu saía às 7, entrava às 7, saía às 11, porque eram aulas. Eu não estava lá simplesmente para bater um papo. E são assuntos profundos, né? Como diz a Paty Cândido, é gente profunda, é assunto profundo, não é assunto raso. Então, assim, para você entender, você demorou uma vida para construir toda a ideia que você tem de como funciona a realidade. Eu posso te garantir que não vai ser em 10, 15 minutos um vídeo de YouTube que eu vou conseguir desconstruir isso para você. Nem um vídeo de 50 minutos que eu costumo fazer, é o suficiente que você vai ter que aprender mais, tá? Mas eu vou dar o meu melhor aqui, só que o meu melhor não tem como ser dado em 10 minutos. Então, se você gosta de vídeo curto, eu já te adianto que esse não é. Não tem como. Se você quer mudar a sua realidade, você precisa se abrir para isso, que vai te exigir uma certa dedicação, mas eu vou te dizer uma coisa, com plena consciência, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Se existe uma coisa que vale a pena você investir seu tempo, é de mudar o que está aqui, para começar a criar a realidade que você deseja, tá bom? Então, é isso, né? Já expliquei. O Caibalion, primeira coisa, né? Nosso ensinamento aqui, recapitular. Foque em aprender, tá? Em aprender, e aprender exige dedicação, como eu já expliquei aqui. Aprender de verdade sobre um livro como esse não vai ser em 10, 15 minutos. Se abra a mente, segundo aprendizado,
Abra sua mente, se abra para aprender, não coloque um bloqueio. Em outro lugar eu vi isso, eu vi aquilo outro. Quando você faz isso, você está simplesmente bloqueando de receber o conhecimento. Se abra. Primeiro, ouça, absorva, e aí depois você fica tentando criar os próprios conceitos. Se você ficar só no, mas eu vi aqui, vi ali, você não ouve. Né? Enquanto você está só tentando uma pergunta na sua cabeça, você não permite que a resposta venha. Se de repente também tiver muitas perguntas, para, respira, não fica tentando só elucidar pergunta, e questionar, mas não foi assim que disse aqui, não foi assim que disse ali, porque quando a gente faz isso, a gente não está aberto para aprender. A gente está querendo questionar e continuar mantendo o mesmo padrão de informação que a gente recebeu, tá bom? Terceira coisa, não é um livro, já disse, mas não é um livro para você ler de uma tacada só. Ele é pequenininho, vou ler numa tarde. Você não vai numa tarde. Se você ler numa tarde, você vai ficar doido. Porque, assim, por que eu estou dizendo isso? É um livro curto, a linguagem é extremamente difícil, e o que está dizendo aqui contradiz a tudo que você aprendeu em toda a sua vida. Então, tentar ler numa tarde, ou tentar achar que é uma linguagem, é uma informação que você consegue assimilar de uma vez, só vai se frustrar. Ou vai achar que o livro não fala nada com nada, ou vai ficar louco tentando entender tudo de uma vez. A gente vai ler hoje uma única página, e já é o suficiente, tá? Para você digerir ali, eu vou destrinchar tudo que é possível sobre aquela única página. Não lembro em qual lição que eu estou, do que eu estava dizendo, mas eu acho que deve ser a terceira. Quarta, vamos fingir que é a terceira, né? Como eu não fiz script, vamos seguindo o ritmo aqui. Quarta lição, não é um livro para você ler sozinho. Como assim, Aline? Não é um livro para ler sozinho. Eu li esse livro aqui junto com outro que se chama Dinheiro Atrás Dinheiro. Mas tem algumas partes desse livro aqui, o Caibalion, que combinam muito com esse livro aqui. E aí vai te ajudar muito a compreender os conceitos, tá? Muitas vezes você não entende esse porque você não tem base desse, ou vice-versa, tá bom? Então é sempre bom você misturar um pouquinho a coisa. Esse livro é um livro de filosofia hermética, bem mais antiguíssimo, com a linguagem bem difícil de entender. Esse livro é um livro, né, da Esther Hicks, do Jerry Hicks, já vou explicar um pouquinho sobre ele. Ele fala de uma forma muito mais atual sobre conhecimento, também é um pouco filosófico, espiritual, mas ele é um pouco mais atual, um pouco não, muito, muito mais atual, numa linguagem muito mais prática do cotidiano, do dia a dia, e até divertida, porque os Abraham, né, são muito divertidos, então tem um pouco dos dois, tá bom? Então, eu vou misturar os dois aqui para a gente poder ter um momento bem agradável, você conseguir entender. Quando for necessário, eu pego alguma parte do Peça Será Atendido para trazer aqui para você também. Para quem não sabe, Peça Será Atendido é um livro que fala de lei da atração, e muita gente, às vezes, também não entende, apesar da linguagem ser muito mais fácil que o Caibalion. Por que é difícil de entender, Aline? Não é porque a linguagem é difícil, vamos lá. Pode acontecer duas coisas de você não entender o livro. A linguagem pode ser difícil demais, como é o caso do Caibalion, às vezes complexo. Dois, o que acontece é que as informações do livro contradizem as suas crenças, os seus paradigmas, aquilo que você já acredita sobre a realidade. Nesse caso, esses dois fazem isso. A diferença é que esse aqui, além de tudo, tem uma linguagem difícil. Esse aqui, as informações são diferentes do que você aprendeu, porém a linguagem é fácil, tá? Mas é a mesma coisa, é um livro que você lê, não é como você lê um romance, sei lá, Amor em Nova York, Amor em Manhattan, sei lá, com a coleção de romances que tem na Amazon. E aí o que acontece? Você tá lendo lá, mocinho, enfim, não tem nada diferente da vida. Não, é totalmente diferente de tudo que você já leu, é um livro de estudo, né? Não é um romance de você ler ali, que legal, que gostoso. Não que não seja bom, eu adoro. Mas o que eu quero dizer é que ele exige um raciocínio, uma abertura para você entender, não ficar simplesmente se bloqueando para o conhecimento, se abrir realmente para o novo, tá bom? Então, bora lá para a gente poder estudar esses livros aqui, que eu sei que vai te ajudar muito. Vamos lá. Como eu falei, vamos começar pelo Caibalion. Se for necessário, vou pegar partes do Peça Ser Atendido. Conversando com Deus está aqui na mesa, mas eu não sei se eu vou utilizar ele. Vamos ver, tá bom? Então, vamos lá, gente. A página que eu vou ler é a página 35, tá? Eu vou ler parte do livro, vou explicar para você, e assim vai indo, sem script, vamos descobrir o que vai dar dessa aula aqui hoje, porque é isso. Página 35. Se você tiver, acompanha comigo aqui. Vamos lá, página 33, 35, capítulo 4. É nessa parte aqui, ó. O meu tá todo riscado, e você vai ter o privilégio de descobrir o que foi que eu risquei, tá bom? Porque eu vou explicar alguma parte aqui, algumas partes das minhas anotações originais de quando eu li. Vamos lá. Capítulo 4, chama O Todo.
o todo. E aí, né, já começa a confusão, quem é o todo? E aí, o que eu peguei aqui de informações de outros livros que eu li, de informações que eu vi, porque na época eu já assistia o professor Hélio Couto, eu já tinha lido outros livros, Peça Ser Atendido, Dinheiro Atrás Dinheiro, estava lendo junto, tinha muitos outros, então eu fui conciliando conceitos aqui, tá? E eu vou fazer isso com você aqui para que a gente possa ter um melhor aproveitamento. E você também, ó, não tenha medo, não. Livro é para fazer isso aqui mesmo, tá? Essa parte em branco é para você usar. Eu tinha medo no começo, quando eu lia livro. Ai, mas eu não quero machucar o livro, eu não quero riscar. É aprendizado, é para aprender. Eu tenho certeza que quem escreveu vai ficar muito feliz se você tirar conhecimento daqui. Ele escreveu para você aprender, para você absorver conhecimento. Não é para ficar só bonito na estante. Eu adoro ter livro bonito na estante. Mas se você não usa o livro, tá, como se deve, para você absorver conhecimento, não serve para nada, porque não é um enfeite. Então, use. Se de repente eu não consigo escrever um livro, pega um papel, escreva ao lado, mas eu te garanto que assim é melhor, porque quando você relê, está aqui, ó, a informação que você precisa. Não teria dado essa aula para vocês hoje, né? Não darei com as informações que estão aqui. Então, vamos lá. O todo. E aí eu já coloquei aqui algumas informações que a gente vai, né, poder falar aqui depois, tá? Olha só. O todo. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. O Caibalion. Por que tem isso aqui? O Caibalion é um livro de axiomas, de frases curtinhas, mas que tem grande significado. Então, a cada capítulo vai ter o nome do capítulo, a informação, a lei X, a lei Y, e vai ter essa informação pequenininha aqui. E aí, vamos lá. Diz o seguinte: a substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Já deu não, né? Então, por isso que não dá para a gente ler o Caibalion corrido. Peraí, o que eu faço? Eu vou te explicar várias coisas do que eu faço aqui, tá? Eu peguei essa parte, vê que tá roxinho aqui, eu marquei quando eu li. Normalmente, como que é a Aline lendo? Geralmente eu sento num lugar tranquilo, às vezes na minha mesa, às vezes só na minha poltrona. Na época que eu estava lendo esse livro, deitava na minha cama, que era onde eu tinha para ler, e ficava lá vagando. Sempre bom ler perto de uma janela. Eu fico olhando para o nada por um bom tempo, tentando assimilar a informação. O que acontece? Como que eu leio? Eu leio, tá, e paro. Esse parar sem pensar nada permite que o meu cérebro funcione, tentando encontrar outras informações que ele já ouviu em outros lugares que vão ajudar a complementar essa informação, tá? Às vezes você lê, tem que ler. Não, gente, é para estudar, é para aprender, não é para ler para cumprir tabela, né? Então, o que a Aline faz? Eu leio e dou esse espaço de tempo para minha mente encontrar outras informações, porque ela tem ali um arquivo mental. Também dou um espaço de tempo para que a minha mente superior, que a gente vai falar sobre isso depois, permita que ela encontre outras informações ali que me ajudem a compreender aquilo, né? Eu pergunto quando eu leio alguma coisa, eu recebi tudo isso de informação, é input, a informação entrou. Mas essa informação precisa ser digerida. Se eu fico só lendo, não adianta. Então, eu leio e dou um espaço de tempo para que a minha mente se acople ali, se acomode com aquela informação. Eu já ouvi isso. Não, nunca ouvi isso. O que será que ele quer dizer? E ela, por si só, em vez de eu ficar só questionando alguma coisa, ela vai encontrando ali informações e vai se juntando, de modo que, quando eu encontrar outra informação semelhante, eu entenda, né, eu concilie, e isso vira um aprendizado para a minha vida, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu vou colocar algumas informações e vou te explicar esse pedacinho que eu li, tá? O todo. O que a Aline escreveu aqui? Igual a Deus, igual ao universo, igual à substância amorfa. Como assim, Aline? O todo, gente, que está dizendo aqui no Caibalion, é tudo o que há, tá? O todo é tudo o que existe nesse universo. Se você já viu, com certeza, se você está aqui, provavelmente, a não ser que você esteja no ensino fundamental agora, mas, com certeza, se você já passou na escola, você já deve ter visto falar de átomo, né? O átomo, aquele negocinho bonitinho assim, ó, que tem vários... Vou ter que desenhar, porque eu não estou com slide. Então, a gente vai para o desenho. Vai ser nesse post-it pequenininho mesmo. Que seja o que Deus quiser, né? Porque o
importante é você compreender e lembrar que eu já vi uma figurinha dessa aqui. Vamos lá. Olha só. Não cai, não. Olha só. Vê se aproxima aí. Tá focando? Ah, focou. Quando chega perto de mim, foca. Tá vendo isso aqui? É um átomo, tá? Isso aqui é um átomo. Todo mundo já deve ter visto isso em algum lugar, né? Na televisão, na escola. E o que acontece, né? O átomo é a menor substância que existe de tudo. Tem outras menores que ela, mas assim, para a gente usar assim como base de aprendizado, tudo que existe é formado por átomos. Você já deve ter ouvido falar nisso. A sua célula, quando você pega a parte menorzinha da sua célula, tem o quê? Tem átomo. Se eu pegar o meu estojo, tem átomo, é formado por cada partícula disso, do zíper do pano. Olha, aqui é plástico, o zíper é metal, aqui tem um pano, tem um monte de caneta aqui dentro, mas tudo isso aqui, se eu analisar fundo, é formado por átomo. Esse negócio aqui, ó, a minha árvore, ela é cerâmica, alguma coisa do tipo, não é cerâmica, porcelana, alguma coisa assim. Alguma coisa que seria mais mineral. E aí também, desde a tinta, a composição dela, tudo é formado por átomo, tá? Quando você pega e analisa tudo profundamente, o que vai ter é o átomo. E aí, quando fala, né, o todo, o que quer dizer? Todo é tudo que há. O todo é tudo que há. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, se você já está estudando sobre física quântica, mecânica quântica, já deve ter ouvido falar isso, que o todo é tudo que há. E aí, o que quer dizer que isso? Que o todo é como se fosse o átomo, a essência de tudo que há. Como eu expliquei para você, nessa caneta que é diferente da Aline, a Aline é humano, né? É orgânico, tem um corpo aqui se movendo, é vivo. Essa caneta, ela é plástico, mas ela também é formada por átomo. Esse pregadorzinho, que eu prendo minhas frasezinhas aqui no mural, também é formado por átomo e é madeira, olha que diferente. Tem metal aqui, tudo é formado por átomo. Qualquer coisa que eu pegar aqui da minha mesa, o que for, de matéria diferente, o papel do livro é formado por átomo. Então, tudo é formado por esse átomo. E se você analisar o átomo profundamente, pegar no laboratório, os cientistas fazem isso, você vai ver que quando você vai no menor do menor do menor, a partícula do átomo, o que existe é uma substância amorfa. Como assim? Que nem eu coloquei aqui o todo, igual a substância amorfa. Quem é que usa esse termo, substância amorfa? Deixa eu lembrar agora o nome dele. É o da ciência para ficar rico, o Wallace de Wattles. Ele fala da substância amorfa, tá? O livro A Ciência para Ficar Rico. E aí o Wallace de Wattles fala substância amorfa. Aí se você lê você não entendeu nada, e aí agora estou tentando te ajudar a compreender um pouco de tudo, para quando você for ler A Ciência para ficar rico, você entender o que o Wallace de Wattles está falando, tá bom? Então, o que acontece? O todo é a substância amorfa, é Deus, o universo, é tudo que há. Então, o que eu quero dizer aqui para você, falando do conceito de átomo? Quando fala do todo, tudo que existe, cientificamente, vai ser falado como átomo. Tudo que existe é formado por átomo, né? Quando a gente ouve na escola, é formado por átomo. Quando você analisa um átomo profundamente, você vai ver que nele existe uma substância sem forma, que é um nada, né? Esse nada é o que dá origem a tudo. Vai ver que logo abaixo aqui do Caibalion tem isso. O nada dá origem a tudo, essa substância que nele fala. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. Lembra que eu acabei de explicar que o átomo, esse carinha aqui, que só aparece quando eu ponho aqui dentro da minha boca, se eu colocar aqui ele some, por causa da luz, mas aqui ele aparece. Então, o átomo, né, esse carinha que forma tudo, que eu já mostrei para você aqui. Ó, lembra aí, de pega papel e caneta, tá? Se não pegou ainda, porque senão você pode se perder na história, porque é bastante informação. É a substância, é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma. Então, o que é real de tudo que há? Então, o átomo, a essência de tudo que há, né? A gente está acostumado a ver a realidade como matéria, né? Matéria, isso é papel e isso é diferente de mim. Papel e a linha não são a mesma coisa. Só que, em essência, a realidade essencial, ali no papel, a caneta, o pregadorzinho que está aqui na mesa, são, em essência, a mesma coisa, tá? Porque nós somos formados por essa mesma substância que, na ciência, vai te falar que é o átomo. Quando você pega o átomo, você vai ver que não tem nada no átomo, que é essa substância amorfa. Amorfa vem de não ter forma, tá? Então, essa substância que não tem forma é o átomo,
né, que além do átomo, é o que tudo que é formado, que aqui no Caibalion vai dizer que é o todo. Aline, mas por que você colocou aqui igual a Deus? Se você olhar na Bíblia, vai dizer que Deus formou de tudo, né? Que no começo, no início, lá em Gênesis, está falando que no início não havia nada e Deus, nessa consciência, formou tudo que havia, foi formando o céu, e aí formou primeiro a luz, da luz a escuridão, enfim, não lembro a ordem, mas não importa, eu quero que você compreenda que todos os lugares você já viu essa mesma informação, e o Caibalion está só reiterando, está só reafirmando isso, tá bom? Então, o todo é tudo que há. Essa substância amorfa é tudo o que existe. Aqui agora tem ar no meu quarto, em todo lugar onde você está também. Esse ar é formado por moléculas, essas moléculas são formadas por átomos, e esses átomos são formados dessa substância também. A árvore, o passarinho que está voando ali, que está em cima do telhado, que eu estou com a janela aqui, aí tem um passarinho ali, todas as espécies de passarinho, todo mundo, tudo que existe é formado pela mesma substância. E você já deve ter ouvido em algum lugar falando de eletração, nem entendeu, falando o seguinte: todos somos um. Por quê? Entendeu? Por que todos somos um? Porque, em essência, olha só, a realidade essencial, né, é que todos somos feitos da mesma substância, tá? Se você já ouviu um vídeo, uma aula do professor Hélio Couto, já deve ter ouvido ele falar do vácuo quântico. A mesma coisa. O todo, o vácuo quântico, Deus, o universo, nada, o átomo, do nada se faz tudo, né? Porque dessa substância sem forma é que produz todas as coisas, tá bom? Então, isso é muito importante para você entender. Eu até escrevi algumas coisas aqui. Olha só, a substância amorfa que permeia, penetra e preenche todos os interespaços. É uma informação do Wallace de Watts também, da Ciência para Ficar Rico. A substância amorfa sem forma que permeia, o ar que está aqui na minha volta, penetra, meu corpo está preenchido por essa substância, a caneta, o pregador, o papel está preenchido por essa substância e preenche, ou seja, todos os interespaços. Então, assim, tudo que existe é formado pelo todo. Por isso o nome todo, porque tudo é o todo está em tudo e tudo está no todo. Né? Não tem como nada existir fora do todo, porque é como se fosse a matriz divina, gente. Tudo que existe, tem até um livro chamado Matriz Divina. Não lembro o nome do autor agora, mas eu gosto bastante dele. Não esqueci. Se eu lembrar, eu falo depois. Mas, enfim, o que acontece, né? A matriz divina, a base de tudo que existe é o todo, tá? Então, porque tudo está em todo, porque o todo está em tudo e tudo está no todo, porque não tem como existir nada fora. Se a substância, se a matriz, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma matéria-prima de algo, vamos lá, você vai fazer um bolo, um exemplo mais fácil. O que você precisa para fazer o bolo, os ingredientes, a base daquilo que vai fazer o bolo. O ingrediente fundamental para tudo que você vê nesse universo é essa substância sem forma, essa consciência que dá origem a tudo, tá? Então, o todo, eu estou te explicando aqui, olha só, o tanto de informação que a gente já falou aqui desse trecho, entendeu? Esse trecho, eu só li aqui até agora, para você entender que às vezes você quer devorar o livro, não precisa, porque só para você entender essa parte e criar um conceito na sua cabeça que faça sentido, né? Vai bastante coisa aqui. Então, olha só. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. Ou seja, a substância forma o que é real, que a gente percebe que é matéria, né? Que parece matéria física, mas basicamente, Aline, mas então como é que dessa substância sem forma forma uma coisa? Só apertar você aqui, eu estou sentindo que tem uma forma, só apertar a caneta. Como é que é feito do nada, que é diferente do ar, que eu não posso pegar? O que acontece? Tem outro conceito nesse livro, que é o conceito de vibração. Apesar de serem leis separadas no capítulo, toda essa informação se condensa em uma só para você entender como funciona essa realidade, tá? E tudo isso, apesar de você não entender, está totalmente relacionado à lei da atração, tá? Para você entender a lei da atração, você precisa entender isso, porque senão você vai achar que está entendendo, sem estar entendendo absolutamente nada. Então, olha só, eu vou ler mais um capítulozinho, mais um trechinho aqui, mais um parágrafo. O que acontece, né? De baixo e dentro, deixa eu ver, eu já falei, a realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Então, assim, né, o que é o estado real, na verdade, que nem eu estava falando, né? A vibração é que determina, no caso,
a aparência das coisas, a frequência vibratória, tá? Então, assim, por que eu aparento ser física, durinha, assim, né? É o quê? Que acontece? É um conglomerado de átomo, que na verdade é formado por nada, por consciência, e a frequência que isso vibra dá a ilusão de matéria, de ser material. Então, a gente acredita no mundo material, que não tem como modificar, que está pronto ali, que eu não tenho como alterar, e quando a gente acredita nisso, a gente se torna vítima, né? A gente é vítima porque eu não consigo compreender nem como é que funciona esse universo. Então, como eu não consigo entender, eu sou uma vítima das circunstâncias. Quando eu começo a perceber que tudo não está parado como é, que tudo não é tão físico como eu acredito que não é, já começa a me dar abertura para eu perceber, então não é bem como eu pensava antes. Exatamente, né? Não é bem como você pensava antes. Tudo existe dessa consciência. E aí você vai perceber algumas outras leis aqui que eu vou falar nas próximas aulas, não sei, que a consciência é que forma tudo. Então, se a consciência é que forma tudo, como eu também sou consciência, eu posso modificar, né? Então, bora lá para você chegar em alguns outros conceitos aqui. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Essa é a lei. Então, debaixo de tudo que existe, houve uma realidade substancial, tá? Houve algo além disso. Então, assim, como eu estava explicando, dessa matéria, dessa caneta que você está vendo aqui, que você acha que é só a caneta, existe uma realidade essencial, que é antes disso, que é o todo, que é essa matriz divina, que é o que compõe tudo, que é essa substância amorfa, tá bom? O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Aqui já começa a ficar bom, porque aí você começa a entender. Olha só, isso aqui está falando do colapso da função de onda, que alguém pode já ter visto nos conteúdos do professor Hélio Couto, e não entendeu. O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e estados mentais. Aí começa a ficar legal, porque você começa a perceber agora o que isso tem a ver com a lei da atração, né? Que às vezes você não consegue entender. O que está querendo dizer aqui, né? Tudo se transforma em matéria, em forças e estados mentais. Quando a gente olha a Bíblia, a gente observa o quê? Da palavra, do verbo, se fez carne. Gente, às vezes eu confundo as partes da Bíblia, tá? Tá tudo bem, eu não me importo realmente de saber ao pé da letra. Eu gosto de entender o conceito, às vezes meio confuso da minha forma, mas faz sentido para mim. E me ajuda a entender que, isso também está na Bíblia, isso também está aqui, isso também está aqui. Legal. Mas eu não me importo mesmo de saber ao pé da letra, porque não vai fazer diferença. Eu entender o conceito é muito mais importante se eu souber ao pé da letra e não entender como se aplica na minha vida, tá? Então, assim, às vezes eu vou falar, mas não se importe para eu estou falando corretamente, porque eu não realmente não me importo. Minha cabeça não absorve tudo, eu prefiro absorver o conceito. Então, é isso aí, vamos lá. Do verbo se fez carne. A consciência que deu forma a tudo, que se chama Deus na Bíblia, né? Criou tudo que há. O que ele utilizou para criar tudo que há? O verbo, o poder mental, estados mentais. Observa que tudo se transforma em matéria, em forças e estados mentais. Olha que interessante aqui. Como assim forças e estados mentais, Aline? Nós, quando está dizendo aqui, vamos voltar para o todo, você é o todo. Você é igual a Deus, barra universo. Então, aquele mesmo ser que lá na Bíblia, através do poder da palavra, do estado mental, porque a palavra, o que eu falo, está relacionado com o que eu penso, né? Não tem como eu falar algo que não esteja relacionado ao que eu penso. Sempre vou falar de alguma forma que já está dentro da minha cachola aqui, o que eu penso. Então, o que acontece? A palavra, o estado de consciência, o que eu acredito ser, se materializa. Observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Então, onde que eu quero chegar com isso? O Deus que criou tudo que a gente existe, Deus que criou tudo aquilo que existe, é você. O todo é tudo que há. Então, assim, a substância que deu origem a tudo que há, a Terra, esse universo, a tudo isso, está dentro de você, te formou também, entende? Então, você também é. Sabe quando você lê os livros, por exemplo, do Neville Goddard, O Despertar da Consciência, né? Fala, eu e o Pai somos um. Uma passagem, né? Jesus fala isso. Eu e o Pai somos um. Por que Jesus fala que ele e o Pai somos um?
Existe um outro livro chamado, eu vou citar vários livros aqui, tá? Se você quiser, você pode ler para entender mais. Eu vou citar para você compreender, entendeu? De onde vem outras informações aqui também, chamado As Cartas de Cristo, que fala, né, de como Jesus Cristo chegou às conclusões que ele chegou e começou a fazer o que você sabe que ele fez, a peregrinação e todo o resto. E aí, o que é o conceito eu e o Pai somos um? Quando Jesus passou pelo deserto, ele entendeu essa realidade da forma que o Caibalion explica, tá? Da forma que o Neville explica, da forma que Abraham explica através da Esther. Ele entendeu a realidade diferente do que ele acreditava que era, e ele percebeu exatamente o que eu estou te dizendo agora, que tudo que existia no universo era formado por essa substância, que não existia um Deus fora dele, um Deus humanizado fora dele, que condenava, que julgava e que determinava as coisas, que Deus, na verdade, era a substância que era ele, em forma de matéria, né? A substância que deu origem a ele é Deus, eu e o Pai somos um, Pai e Filho, né? Somos um, no caso. E aí, o que acontece? Os poderes atribuídos a Deus, de ser, fazer ou ter, o Deus do impossível, Deus todo-poderoso, né? Também eram dele. Por isso que ele começou a praticar tudo que ele praticava. Ele curava, ele conseguia transformar água em vinho, ele podia fazer tudo que ele queria, porque ele entendeu que o poder associado a Deus também era dele. Tá? Então, quando você entende aqui o todo, é tudo que há, né? A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, ou seja, o todo, essa substância que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, na verdade, também é você. E o mesmo poder que essa substância tem de se transformar em tudo, você também tem de transformar tudo o que você deseja. E como que você faz isso? Através dos seus estados mentais. Aquilo que você acredita ser se torna, aquilo que você acredita é, tá? Porque, assim, quando a gente acredita, né? Eu sou uma vítima da realidade. Quando eu acredito que as outras circunstâncias, tudo à minha volta não tem controle nenhum. Agora, quando eu entendo isso, o que eu quero dizer aqui para você? O que acontece à minha volta, a onda, né? No caso, o professor Hélio vai falar de onda, porque tudo é uma onda de informação, tudo é consciência, tudo é essa substância amorfa, infinitas possibilidades. No momento que quem cria essas infinitas possibilidades se transforma numa matéria, eu, como? Através da minha consciência, dos meus estados mentais. Já viu quando a gente faz uma técnica? Vou dar o exemplo da 33 vezes 3, que todo mundo conhece, né? O que acontece? Você vai lá e escreve seu desejo já realizado. O que você está fazendo ali? Colapso da função de onda. Como? Eu estou me colocando no estado mental de desejo realizado, de confiança, de fé, de alegria, de bem-estar, como se o meu desejo tivesse realizado, para que dessa forma a matéria, a substância se transforme, né? No caso, dessa forma, no caso, a substância se transforma em matéria, as circunstâncias à minha volta mudem. E o que eu estou utilizando? O poder mental. E o que é a técnica? Uma ferramenta para eu conduzir a minha, no caso, meu sentimento, o meu poder mental, a minha própria consciência na direção daquilo que eu desejo, tá? Por isso que eu sempre explico que a técnica não tem poder, quem tem poder é você, porque quem é a consciência que está executando é você, tá bom? Então, o que acontece aqui? O estado de consciência é o que cria a sua realidade. Lembra que o Neville Goddard, se você já assistiu algum vídeo falando sobre o conteúdo do Neville, se você já leu algum livro dele, ele fala o quê? Se deixa a técnica de visualização VR, deixe na sua cama e visualize seu desejo já realizado, até que você sinta. E quando você sentir, você adormece, deixa, esquece que já foi. Porque o estado mental é que faz cristalizar, transformar o que é onda de informação em matéria, tá? Então, para você transformar aquilo em matéria, você precisa adquirir o estado mental, porque você também é Deus, o todo, tudo que há, da mesma forma que Deus falou, e do verbo se fez carne, e fez noite, fez dia, e fez a escuridão, e fez tudo, os lagos, os animais pastando e todo o resto, da mesma forma que você fez isso, que Deus fez isso, você também pode fazer através do estado mental, da consciência que você adquire de ser. O que você acredita que você é, se torna. Né? Deus fala na Bíblia, né? Fala o quê? Que ele pegou o barro do barro. Qual que é o seu barro ali? A Bíblia é uma linguagem metafórica. Como assim, Lili? É uma metáfora. Sabe? É uma metáfora. Está dizendo que algo é, mas de uma forma ilustrada, vamos dizer assim. Uma linguagem metafórica é uma linguagem ilustrada. É como se eu pegasse, por exemplo, uma fábula, uma historinha para contar uma coisa para uma criança.
Então, eu uso uma linguagem metafórica. O que era o barro na Bíblia, basicamente? O barro, né, é aqui, ó, é a consciência, os seus pensamentos, as suas emoções são a argila, o barro que você molda para criar a sua realidade, tá? Então, mas por que que eu posso moldar minha realidade, Aline, pensando? Porque, lembra, o todo é tudo que há, eu sou o todo é Deus, o todo é o universo. Para quem não entendeu da fonte, né, que eu falo aqui, a fonte criadora, né? Deus é igual à fonte criadora, que é igual ao universo, que é igual ao todo, que é igual ao vácuo quântico, tá? Que é igual à substância amorfa. Tudo isso é a mesma coisa em palavras, em termos diferentes, e que também é você. Mas por que que eu sou Deus? Porque lembra do átomo? Nosso amigo átomo aqui que se aparece na minha boca. O que acontece? O átomo, ele forma você, forma a garrafa, forma tudo que há, né? Quando você analisa, se você é uma pessoa mais científica, esse exemplo vai te ajudar. Quando você analisa o átomo a fundo, que existe essa substância amorfa, no caso, o vácuo quântico, o professor Hélio Couto vai falar de bóson de Higgs, vários outros nomes, mas que dá a mesma coisa, substância sem forma, que é consciência, né? Que é onda, só uma onda de informação, se torna tudo que há. E aí, quando você começa a entender isso, agora a lei da atração começa a fazer sentido, porque, né, para você entender que o poder de criar a sua realidade está dentro de você, está aqui. O que você acredita que é, será. Mas eu preciso praticar o sentimento, né? Praticar a vibração daquilo que é para que se torne. Esse universo é vibracional. Tem outra lei, mas eu não vou falar isso hoje. Tá? É vibracional, ou seja, tudo está vibrando. Desse átomo que eu te falei, você já deve ter visto também na aula, vou só dar uma adendo aqui, que esse átomo fica vibrando, 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 lembra que eu te falei? Que o que faz parecer matéria densa é a vibração. Então, tudo está vibrando, a frequência vibratória. Tudo está vibrando rapidamente. E aí, a vibração que você vai emitindo para o universo vai fazer com que você consiga transformar a consciência, o estado da sua mente, se for positivo para coisas boas, se for negativo para coisas não boas, né? Essa que é a questão. O que acontece na sua vida hoje é uma manifestação de quê? Do que você está consciente de ser. Aline, mas como que eu uso a legislação? Já está usando, a diferença é que você não está usando conscientemente, entendeu? Porque a lei da atração já está funcionando. Aquilo, o estado mental que você está consciente de ser, que é uma vibração que você está emitindo, a lei da atração, né? Ela absorve essa informação, esse estado mental, a informação, independente do que seja, né? A quantidade ali, por exemplo, o que for de maior frequência, o que você pensa com frequência. Na verdade, a polaridade do que você pensa com frequência, não exatamente o pensamento, mas a polaridade, mais positivo, mais negativo, mais de resistência, mais de permissão. E aí o que acontece é o seguinte: resistência negativa, permissão positiva. Então, quando aquilo que você tem, o hábito vibracional, tá? A frequência que você vibra mais, o que você pensa, pensamentos negativos vão gerar uma frequência vibratória negativa, vai atrair mais do mesmo. E aí as suas circunstâncias, a sua volta vão responder a isso. Se não está legal, é por isso. Porque a lei da atração já está funcionando para você, ela não para em momento nenhum. O que acontece é que, pelo fato de não conhecer essa informação, você mantinha pensamentos de resistência que faziam com que a sua realidade reproduzisse isso. Nesse livro aqui, que eu gosto muito, inclusive, parei todos aqui, falei que eu nem ia falar dele, mas vou falar. Conversando com Deus. Eu não lembro qual é a página, gente. Não lembro porque eu não tinha programado de falar dele, tá? Mas o que acontece, né? Tem uma parte que o Neil Donald Walsh, para quem não entende, Conversando com Deus é um livro do Neil Donald Walsh, e ele, um dia, em vários problemas que ele estava vivendo, ele resolveu vários questionamentos da vida dele, e aí ele começou a fazer perguntas para Deus, só que ele não esperava que Deus fosse responder. E aí, com esse material, né, essas respostas que ele teve, ele realmente começou, né, e criou esse livro. É uma série de livros que tem, se eu não me engano, esse é o primeiro. E aí, o que que acontece? Ele tem respostas de Deus, e você vai perceber que não é uma resposta que é assim, tal pessoa consegue dar. Não, é bem interessante, tá? Só lendo realmente para saber. Muita gente questionou se era real, se não era. Só realmente lendo esse livro e outros, você vai perceber que faz muito sentido para você, o que ele explica aqui. E aí, ele fala, numa parte do livro, que, na verdade, Deus fala para ele, né? A questão que eu estava explicando do... Eita, me perdi no assunto. Fui explicar sobre o livro, esqueci do que eu estava falando. Eu acho que eu lembrei.
que ele fala da questão... Esqueci, gente, totalmente agora. Me lembrem aí, vocês não estão aqui, né? Se estivesse ao vivo, poderia pedir ajuda para os universitários. Eu esqueci totalmente. Mas a questão, na verdade, vamos lá, vamos tentar lembrar aqui, Aline. Não lembro mesmo. Nossa, gente. Esqueci. Enfim, vamos voltar aqui, que eu não lembro mais o que eu estava falando. E tá tudo bem. Se eu lembrar, eu prometo para vocês que eu falo. Quando eu soltar, vai vir a resposta. Entendeu? Então, o que acontece, né? Vamos pegar um outro livro aqui que eu acho muito interessante, que a gente vai falar, continuar falando aqui da fonte, né? Que nem eu estava falando para vocês, que você cria a sua realidade, você cria a substância, você transforma essa substância, no caso, em matéria, justamente através do foco mental que você é, a vibração que você emite. Lembrei, tá vendo? Era só soltar. Adoro fazer isso, façam isso também. Quando tiver uma pergunta, é só soltar que a resposta vem. Tá? Que uma coisa que fala nesse livro, eu estava falando exatamente disso, que você cria, você manifesta a sua realidade, né? O que você transforma aqui é com base no conteúdo mental que você tem. Se for positivo, vai ser positivo que você está criando a sua realidade. Se for negativo, vai ser negativo também. E aí tem uma parte do livro que o Neil fala, por que algumas, pergunta para Deus, por que algumas orações não são atendidas? Ele pergunta isso, por que às vezes a gente faz uma oração e você não responde? Você simplesmente não responde às nossas orações. Comenta aqui para mim, gente, se vocês quiserem que eu traga, tá, mais conteúdo sobre esse livro aqui, só dele, na verdade, para a gente poder estudar. E aí Deus responde para ele, olha, o que acontece? Na verdade, todas as orações que vocês fazem são atendidas. E aí o Neil fala, mas como assim? Quando você está no estado mental de falta, de carência, de não ter, o que acontece é que você vai criar mais disso para a sua realidade, tá? Então, quando você acha, na verdade, que a sua oração não foi atendida, só o que aconteceu é que, quando você mantém o estado mental negativo, seu hábito vibracional em resistência, as emoções de resistência, medo, preocupação, dúvida, tédio, raiva, irritação, rejeição, autorrejeição, reprovação, o que acontece é que você cria mais do mesmo. A sua oração foi atendida, porque como não existe nenhum Deus fora de você, né? Lembra que eu falei do Caibalion? Você é o próprio Deus da sua vida, não tem nenhum Deus fora de você. Você cria a sua própria realidade, porque a substância que deu origem a esse universo também é você. E você possui o mesmo poder que a substância, que o Deus original que você conhece da Bíblia tem, de criar a própria realidade. Então, quando você pede algo e você está naquele sentimento de súplica, de carência, de não ter, pelo fato da vibração que você está emitindo é de carência, a lei da atração responde à sua vibração, a vibração que você está emitindo, você cria mais disso. A gente foi ensinado que desejo é aquilo que a gente coloca no nosso caderninho de desejo, nossa lista dos sonhos, e não, todo pensamento que eu mantenho é atendido. Então, a oração, né, quando ele fala que a sua oração foi atendida, porque quando você, eu quero mais saúde, só que você está lá chorando e vivendo a carência, a falta da saúde, você está reverberando uma vibração e o universo está atendendo a vibração que você está reverberando. Aqui, para ser atendido, os Abraham nos falam, né? Que sempre você é atendido, mas não é o que você deseja que é atendido, é o que você foca que é atendido. Nós somos seres que somos focalizadores, ou seja, aquele conteúdo mental se transforma em realidade. A lei da atração está respondendo ao que eu estou pensando, não ao que eu desejo. Por isso que ele responde aqui nesse livro que toda oração é atendida. Por quê? O que acontece é que, pela gente não entender isso, às vezes a gente pede, Deus, por favor, me ajude nessa situação, está tão difícil. Quando eu faço isso, o que eu estou reverberando é o quê? A falta, a dor. E o que vai vir? Ele atendeu, trazendo mais daquilo, porque não é um Deus externo. Até aqui no livro, Deus fala com o Nil, na verdade, o quê? Que como teria? E é até uma coisa para você pensar e questionar realmente. Porque a vida inteira também eu pensava dessa forma. E depois eu comecei a perceber que não tem sentido. Por que Deus daria o livre-arbítrio para a gente e ele decidiria se aquilo que a gente quer é bom, é ruim, é mal, é bom? Ah, não, isso eu dou, isso eu não dou, isso eu dou, isso eu não dou. Esse desejo seu eu atendo, esse desejo seu eu não atendo. Não tem sentido. Ele deu o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, é ele quem decide aquilo que eu vou ter ou não. Não faz sentido nenhum.
tá? Você tem o livre-arbítrio, só que se você não entende como você cria a sua realidade, se você não entende que o poder de criar a realidade está aqui dentro da cachola, o que acontece é o seguinte, né? O que você pensa, a vibração que você está emitindo com maior frequência, seja de permissão ou de resistência, vai fazer com que você crie mais do mesmo, a lei da atração vai responder essa vibração. O que acontece é só o quê? Você mantém uma vibração de dor, de dúvida, de preocupação, né, de carência daquilo que você quer, e você acha que não está sendo atendido, mas está. A sua realidade continua respondendo a essa vibração. Entendeu? Eu sei que isso é um pouquinho difícil de entender no começo, mas é bem interessante você começar a refletir sobre isso. O que você pensou? Todas as suas orações foram atendidas. Como assim? Quando eu ouvi isso, eu fiquei, é real, eu fiquei um tempo digerindo. Por quê? Tudo o que eu peço é atendido. O nome desse livro não é em vão. Então, o que acontece? Tudo que eu peço é atendido. Quando que eu peço? Quando eu foco. Toda vez que eu estou focando no assunto, seja bom ou mal, a lei da atração vai responder aquilo. Primeiro em pensamentos iguais, depois em emoções iguais. Se eu continuo nas emoções, mantendo aquele estado emocional, aquele estado mental, o que vai acontecer é que aquilo se torna uma circunstância na minha vida, tá? Então, quando eu, no caso, pego e penso sobre algo, eu estou pedindo aquilo. A gente entende que desejos são só as coisas legais que a gente quer. Ah, eu quero ir para a Disney, eu quero viajar. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre legislação e viagens. Essa semana já está aqui no canal, aqui no card para você. Então, quando eu peço, na verdade, é quando eu foco. Quando eu penso, eu peço. Tá? Esquece aquela ideia de quando você pensa em algo, quando você deseja, na verdade, algo, é quando, eu quero uma casa nova, eu quero viajar, eu quero um marido novo, eu quero um relacionamento novo, eu quero sei lá, um emprego novo, eu quero um salário X, eu quero ganhar na loteria. Isso são os desejos que você tem conscientes, né? Aquilo que você deseja. Agora, todo pensamento é um desejo, tá? Quero te falar isso para você entender de uma vez por todas. Tudo que você pensa para a lei da atração é um desejo e ela vai responder esse desejo. Por isso que o Neil fala aqui nesse livro que toda oração é atendida. Por quê? Porque toda vez que você foca, por exemplo, na falta daquilo que você não tem, você está desejando, você está mantendo uma vibração ativa, o universo vai responder a essa vibração, e aí o que vai acontecer é o quê? Que você vai criar mais disso na sua realidade, tá? Então, sim, toda oração é atendida, porque o poder que a gente tem de criar nossa realidade, no caso, a argila que a gente muda na nossa realidade é a mente. Então, quando eu foco, na verdade, né, em algum assunto, eu estou pedindo mais aquilo para o universo e ele sempre vai responder. Toda vez que eu fico ali, eu não tenho nenhuma dúvida que aquilo possa transformar, principalmente os nossos medos, aquelas coisas que você acha que vai se transformar, porque você já viu alguém acontecendo aquilo, outro, ela se transforma às vezes e a sua realidade parece que não muda, porque você continua reverberando a mesma vibração sempre. Né? Eu vejo muita gente aqui, Aline, eu estou num ciclo repetitivo, porque eu estou reverberando a mesma vibração, então a minha realidade sempre vai responder a vibração que eu estou reverberando e aparentemente ela não mudou. Quando eu começar a reverberar uma vibração diferente, eu mudar a polaridade, né, da resistência para a permissão, automaticamente as coisas mudam, tá? Então, acho que eu nem sei se eu vou usar o peço será atendido, mas, assim, basicamente, ele vai falar a mesma coisa, olha só. Capítulo 3, abrindo o capítulo 7. Você cria a sua própria realidade. É você quem cria a sua própria realidade, tá? E aí, o que acontece, né? A gente pode criar qualquer coisa. Lembra que tá aqui, ó? Eu falei agora da livre-arbítrio? Olha só, você nasceu com o conhecimento inato de que você é quem cria a sua própria realidade. A parte, né, inicial desse capítulo chama a base para a sua vida é a liberdade total. Como assim, Aline, a liberdade total? Você pode criar qualquer coisa, porque lembra do livre-arbítrio? Realidade, a liberdade total. Você é quem cria, não tem ninguém dizendo se aquele desejo que você quer pode ou não pode. O que acontece é que você não atrai aquilo que você deseja, porque você está vibrando numa frequência diferente daquilo que você deseja. Você está vibrando na carência e achando que na carência você vai conseguir atrair aquilo que você quer. Sendo que lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Entendeu? A gente pode falar mais para frente sobre isso aqui. Comenta aqui para mim se você quer saber desse assunto. Eu trago mais aula. E aí está dizendo aqui, ó, você nasceu com o conhecimento inato de que é você quem cria a sua realidade. Você nasceu sabendo que é o criador da sua própria realidade. E o desejo de fazer isso pulsa intensamente dentro de você. E aí ele fala que quando a gente chegou aqui para integrar nessa sociedade, você acabou absorvendo que as outras pessoas,
né? Acreditavam que existia um Deus fora de você, que decidia sobre as suas vontades, que te dava o livre-arbítrio, mas tirava o livre-arbítrio. Porque se tem alguém decidindo fora de você, você não tem livre-arbítrio. E aí você acabou esquecendo quem você realmente é. Mas é você quem cria a sua própria realidade, tá? E aí eles falam aqui, ó, esse livro, né, vai falar o tempo todo do seu realinhamento com a energia essencial para que você assuma a sabedoria, a bondade e o poder, que são essencialmente seus, que são quem você realmente é. Lembra que a gente está falando aqui? Energia essencial. Eu estou conciliando alguns conceitos para você entender, às vezes. De repente você lê um livro, aí você olhou um outro canal no YouTube, me recomendaram para ser atendido, comecei a ler o Caibalion, não tem nada a ver um com o outro. Tem sim, para ficar atento. Energia essencial. Realinhamento com a energia essencial. Energia essencial é tudo que você é. Você lembrar a essência que você é. Quando você entende que você é essa substância, né? Você é formado por essa substância. Se eu sou formado, eu sou essa substância. Quando você entende que você é essa substância, que tem poder de criar tudo que é, que seu estado mental, a consciência que você é, cria o que está à sua volta, esse realinhamento com a verdade que você é, faz com que você consiga retomar o seu poder, ou seja, parar de ser uma vítima da realidade e voltar a ser o criador da sua realidade, parar de reagir à realidade e começar a criar a sua própria realidade, tá? Então, eu acho que por hoje é só, né? Porque senão a gente vai ficar aqui horas falando. E, como eu te falei, são conceitos, às vezes, difíceis de digerir. Você precisa assistir, às vezes, essa aula não só uma vez, mas mais de uma, para você realmente começar a compreender isso, tá? Para você realmente começar a absorver essa informação de uma forma que ela se cristalize dentro de você. Porque por toda a nossa vida, a gente ouviu que Deus está aqui, né? A gente pede as coisas para Deus e a gente já pede de uma forma, às vezes, de súplica, no estado de carência, e aí Deus não responde ao nosso desejo, porque aquele desejo não faz parte do que ele quer para a gente, na verdade não é. É você quem conduz o jogo da vida. Só que se você não entende realmente, né, o seu poder, se você não entende essa verdade única, você acaba se tornando uma vítima, tá? Então, essa aula realmente foi para te ajudar a entender os primeiros conceitos. Eu poderia ficar aqui falando horas mais sobre o Caibalion, horas mais sobre Fé Ser Atendido, Conversando com Deus, outros livros da Lei Universal da Atração, tem vários outros livros que eu tenho aqui. Só que o que aconteceria? Você não ia conseguir compreender tudo de uma vez. E te dá uma sobrecarga muito grande de conteúdo, de informação. Então, eu acho que sendo aos poucos vai te ajudar a compreender melhor. Né? Esse princípio hoje é você entender por que eu crio minha própria realidade. Por que a lei da atração funciona? Porque ela funciona. Eu vejo muita gente, mas a lei da atração não funciona. Se você não quiser, ou caso não assumir essa verdade para você, aí já deu tudo errado, porque ela vai continuar funcionando, a diferença é que você ignora ela. É como se você tivesse um chefe. E aí ele continua tendo controle sobre, né, a sua folha de pagamento. E você ignora ele. Não nem para ele. O que vai acontecer é que ele vai continuar te controlando. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ela é a chefe, é boss. Então, assim, ou você entende como é que ela funciona para se aliar a ela, e aí começar a criar a sua realidade da forma que realmente você quer, ou você se torna uma vítima dela. Você ignora essa verdade e você se torna uma vítima dela. Tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, eu tenho certeza que eu acho que esse vídeo, eu tenho certeza que eu acho ótimo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai começar a te ajudar a compreender os outros vídeos aqui do canal. Porque eu sei que às vezes a gente precisa realmente de um glossário, né? De lei da atração. Porque você cai no mundo da lei da atração, é como se fosse a Alice na Toca do Coelho. Pelo menos para mim foi assim. Eu só queria uma viagem, eu só queria um trabalho novo, eu só queria uma casa nova, né? Eu só quero uma coisinha, só quero usar a lei da atração como quem usa o martelo para bater esse prego aqui e depois eu guardo. É mais ou menos assim. E aí a gente, para entender, né, eu acho que isso é um chamado, na verdade, para a gente lembrar realmente quem a gente é e começar a criar uma realidade muito melhor. Quando você começa a entender, tem uns pássaros voando aqui, gente, que são tão bonitos que eu não consigo parar de olhar. E aí, perdi totalmente. Então, assim, quando você começa a entender de verdade, você cria a sua realidade, não só um desejo. Você começa a entender, caramba, tudo que eu penso é um desejo, é um pedido. Né? Esse livro, só a capa do livro, que às vezes a pessoa não entende, mas só a capa do livro já tem informação enorme. Peça será atendido. Pense, poderia ser e será atendido. Por que tem o livro Pense, Enriqueça?
Não é à toa, porque aquele conteúdo mental que eu acredito que sou se transforma. A vibração que eu emito se torna algo físico. Então, assim, quando eu entendo isso, tudo já muda, porque não é simplesmente, né? Eu estou tentando passar essa mensagem aqui para vocês nos outros vídeos, eu fiz esse basicamente para poder te ajudar já a compreender isso. Não é aquela coisa, sabe, de tipo, ah, então eu vou usar a legislação para coisa X, para coisa Y. Não, eu uso para tudo, para tudo. Por que na hora que eu esqueci totalmente a parte do livro, eu fugi do assunto, eu falei, vamos seguir? Soltar. Né? Às vezes você pensa, vai soltar, não sei o que é soltar. Soltar, eu soltei. Viu que depois, na hora que eu acabei de falar assim, não quero saber, vamos seguir o barco, eu não lembro. E eu simplesmente veio na hora a parte que era do livro, do Conversando com Deus, que eu queria explicar para vocês. Por que eu simplesmente desisti? Porque eu entendo como funciona a lei da atração. Eu entendo como funciona essa realidade. Eu entendo que na hora que eu estou fazendo a pergunta, não tem como ter a resposta. Isso é para tudo. No livro que eu falo, no livro, no áudio, no podcast, no vídeo que eu falo aqui no canal falando. Quando eu aprendi isso, eu parei de trabalhar duro, que está muito legal, por sinal, eu falo basicamente disso. Entendeu? Quando você entende que desejo não é só casa, carro, apartamento, você olha o outro e fala tanto disso, as pessoas não entendem. Não é só casa, carro, apartamento, não é só relacionamento, não é só o que está no seu livrinho de desejo, é tudo que você pensa. Então, assim, a minha realidade, eu poderia ficar aqui presa, ai, gente, eu não consigo lembrar. Eu sei como funciona a realidade, isso eu uso para tudo, tá? Quando eu quero alguma coisa, seja simplesmente, eu quero achar um mercado que tenha coisa X, é coisa boba, é banal. Eu quero uma resposta, eu quero fazer um vídeo muito legal. Para tudo na minha vida, porque quando eu entendo que eu crio a própria realidade, por que eu vou ter uma vida infeliz, sendo que eu posso criar uma vida feliz? Como que eu crio uma vida feliz? Aprendendo isso aqui, esses conceitos, entendeu? Para eu criar a vida feliz, não só um desejo, uma vez no ano viajar, ou seja, 2 vezes no ano, um mês, quando você quiser, mas não só essas coisas esporádicas que a gente quer, mas a nossa realidade em si, o nosso dia a dia, na hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu posso criar o meu dia a dia para que ele seja harmônico, feliz e agradável. Basta que eu entenda como funciona isso, basta que eu pratique a vibração correta, que a minha realidade vai ser assim. Não é para ficar fazendo técnica. Vou fazer uma técnica agora para consertar isso, para consertar aquilo. É muito além disso, gente. Muito mais poderoso que isso. Você é muito mais poderoso do que isso, que você acredita que você é. Entende? Então, quando você se limita, no caso, só fica preso, que tudo tá assim, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. São conceitos que a gente ouviu que não são reais. Mas como as pessoas, Aline, mas a pessoa está dizendo e acontece assim. Lembra do que eu falei aqui. E eu estou fazendo isso de propósito para você começar a questionar as coisas que você ouve também. Você cria a sua realidade. A substância, né, a morfa que penetra tudo que há é você. Você transforma ondas de possibilidade em matéria. Você faz o colapso da função de onda. Transforma uma onda em matéria. Você transforma o que é energia em matéria física. Tá? Então, o que eu acredito, o estado mental, aquilo que eu acredito que é, será. Se eu acredito que a vida é difícil, vai ser. Se eu acredito que é assim mesmo, vai ser. Se eu acredito que não é assim mesmo, vai ser. Se eu acredito que a minha vida tem que ser boa, vai ser. São ondas de possibilidades. Ondas. Como assim onda? Que nem a onda do Wi-Fi. A gente não vê, mas existe. É assim que a gente está assistindo essa aula agora, né? Pela internet. Eu não faço ideia o que é a internet, onde é que ela está, se é que ela existe, ela transmite dados do meu computador para o seu, enfim, faz o YouTube funcionar, faz um monte de coisa funcionar. Então, essa onda, essa coisa invisível, desse mundo invisível, que é essa substância amorfa, lembra que eu falei que não tem forma? De tudo sai dela. Então, aquilo que eu acredito que é, vai ser. Aline, mas que a pessoa disse que é verdade. É verdade porque você acreditou que era. E porque você acreditou que era, como você tem o poder de transformar pensamento em coisa, criou, entendeu? Então, assim, é muito além de desejar uma coisa e ficar que nem Papai Noel. Vou fazer uma técnica para Papai Noel e trazer o carro, a casa, isso, aquilo. É muito além. Por que eu posso criar uma vida boa? Eu vou criar dias esporádicos bons. É essa que é a questão. Só que você precisa entender para que você possa utilizar. E esse é o objetivo que eu tenho com essas aulas aqui. Fazer com que você entenda para que você possa utilizar a alimentação, não só na hora de criar uma coisinha assim, mas para você criar a vida que você deseja. Os Abrahams falam que o objetivo é que você seja feliz para sempre. Ninguém entende, acho que eles estão zoando, né? Que anda conto de fada, coisa meio louca. Minha vida não é assim. Não é. Por que eles falam isso? Porque eles entendem o poder que a gente tem. A gente é que não percebe.
a maior parte das vezes, entendeu? Eu posso criar a vida que eu quero, desde que eu entenda como essa realidade funciona, desde que eu entenda o jogo da vida, desde que eu entenda como, né, a substância amorfa, o doutor Joseph Murphy, no livro Poder do Subconsciente, fala o quê? A inteligência é infinita. Você tem a inteligência infinita, você dá o comando. Lembra que ele fala do subconsciente? Sou eu que dou o comando para o subconsciente. Então, quando eu falo que a vida tem que ser assim ou assado, gente, com o caminhão parou aqui agora, desculpa. Mas eu não vou parar o vídeo por isso, já está quase acabando. O que acontece? Quando eu falo que o inconsciente, eu comando o meu subconsciente, como o Dr. Joseph Murphy fala, é isso. Então, se eu acredito que a vida vai ser difícil, ela vai. Se eu acredito que a vida vai ser fácil, ela vai. Se a vida vai ser boa, ela vai. Se eu dou ouvido para o que as pessoas estão falando, só porque aquilo já se cristalizou, ó, que nem geladeira, finge que aqui é seu freezer. Você jogou água mole aqui, né? Água no estado líquido, deixou no freezer por um tempo e se transformou em gelo. O que você está vendo, está dizendo que é verdade, porque as outras pessoas estão vivendo, foram só ideias que um dia elas colocaram na cabecinha delas, aquelas ideias se cristalizaram, transformaram a realidade delas, e por isso hoje isso é verdade. Se elas pararam de acreditar que a verdade muda, tá? É isso que esse livro quer dizer. Por isso que esse livro, às vezes, é tão difícil de entender, né? Porque é diferente de tudo aquilo que a gente ensinou. Todo mundo ensinou que você não pode ter tudo que você quer. E aí chega esse livro e fala que você cria tudo que há, porque você é tudo que há. Você é a substância que dá forma a tudo, e por conta disso você pode criar tudo que você deseja. E esse livro aqui também tem uma parte que fala, eu não vou lembrar a página agora, mas ele fala o seguinte: você pode ser, fazer ou ter tudo o que você quiser. Você pode ser, fazer ou ter tudo o que você quiser. Olha só, eu adoro isso. Eu abri aqui numa página aleatória e aí está dizendo o seguinte: aqui foi essa página que eu abri, é o que eu falo, gente, é usar a lei da atração a seu favor. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu simplesmente falei que eu queria falar uma parte para vocês, não foi? Ah, tem esse livro que está dizendo isso, isso, isso. E aí está aqui. Olha só, não parei para pesquisar o livro, porque é uma substância maior, sua consciência maior. Eu que faço parte da consciência maior, que sabe tudo que há, que pode fazer, ser tudo que há. E quando eu permito que essas verdades me conduzam, elas simplesmente conduzem. É isso que eu quero te dizer aqui. Olha só, ao escolher conscientemente a direção dos seus pensamentos, você pode estar em conexão constantemente com a energia essencial, com Deus, com alegria e com tudo que considera bom. Lembra que eu falo que eles falam que parece, né, a forma que eles falam da vida faz parecer que você pode ser, fazer ou ter tudo que você quiser, que a sua vida é para ser feliz para sempre, né? Por isso que eu estava falando agora. Porque sim, porque você cria. Então, assim, não só um desejo, não só uma coisa isolada, mas qualquer coisa. Você pode sim ser, fazer ou ter tudo o que você quiser, tá? Tudo o que você quiser. Não tem nenhum limite para aquilo. Os limites são você que impõe. Então, cada coisa que não está acontecendo da forma que você deseja que seja, é porque você está impondo um limite conscientemente, ao escolher conscientemente a direção dos seus pensamentos. Então, se você acredita que a vida é de um jeito, ela vai ser. Se você acredita que é de outro, ela vai ser também, tá? Então, assim, você pode fazer ou ser tudo aquilo que você quiser, desde que você acredita que você pode, tá bom? Então, gente, era isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Foi mais, assim, né, um bate-papo, aula aqui, de uma forma mais leve. E me fala se você gostou, se você quer aulas assim também, de outros capítulos. A gente vai vendo aqui. Hoje foi a parte, né? Foi bem o comecinho mesmo dessa página 35, porque, como eu te falei, é um pedacinho pequenininho, mas que já condiz, né? Que já condiciona aqui muita informação, tá? E aí, para que a gente vá estudando, precisa ser aos poucos mesmo. Não é um livro que você vai digerir de uma vez, porque cada pequeno pedaço é como se ele criasse ali uma pontinha do iceberg para uma grande verdade. Então, se a gente tenta devorar ele de uma vez, a gente se frustra, acha que não tem condições de aprender. E tem sim, só que tem que ser aos pouquinhos, tá bom? Me fala se você gostou, o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, sempre tem card aqui. Eu vou deixar um card de um outro vídeo que faça sentido com esse mesmo assunto. Eu vou deixar de uma aula que são das crenças limitantes, tá? Vou deixar aqui no final um card, você assiste, que você vai ver que vai te ajudar muito também. Essa aula já é um pouco maior. Então é isso, a gente se vê numa próxima aula aqui. Tchau, tchau. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida?
Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo o que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.